Olá pessoal, eu sou o professor Wilson Santos. A gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. É interessante que vocês lembrem que durante o período da Primeira Guerra Mundial, o início ali do século XX, tem tudo a ver com o que ocorreu no período do século XIX. Durante o século XIX, algumas potências se destacaram, entre elas, evidentemente, a Inglaterra, né? E lá para o finalzinho do século XIX, você vai notar que outras potências vão aparecer, principalmente com as políticas de nacionalismo que vão surgir na Alemanha, Itália, né? França. Esses países vão começar a ter um destaque. E também os Estados Unidos, que vão começar a causar aí uma disputa por mercados. Inicialmente vocês têm que notar que a disputa é por mercado, é uma disputa comercial. Primeiro, essas grandes potências buscam o quê? Buscam conseguir o maior número de matéria-prima, o maior número de mercado consumidor para poder exatamente implantarem suas políticas imperialistas. O que é a política imperialista? A política imperialista é exatamente aquela onde você tenta dominar, grandes nações tentam dominar as pequenas nações que vão ser fornecedoras de matéria-prima, de mercado consumidor e também de mão de obra barata. Nesse sistema, nós podemos lembrar que houve um neocolonialismo. O neocolonialismo foi uma política que procurava dividir as regiões da África e da Ásia, onde essas grandes potências tinham hegemonia mercadológica. Com pouco tempo, as grandes potências que se desenvolveram mais, Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, começaram a disputar regiões, disputar o mercado mundial. Nesse sentido, foi necessário que houvesse uma política de alianças. Para quê? Para que cada um dos países industrializados começasse a se proteger e proteger seus mercados em relação a outros países. Exatamente nessa questão das políticas de aliança que nós vamos ter do lado da Alemanha a criação da chamada Tríplice Aliança. A Alemanha, tentando proteger seus mercados, cria a chamada Tríplice Aliança, onde nós vamos ter exatamente os países Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, formando um grupo de três, que inicialmente é um grupo comercial, mas que aos poucos vai começar a se armar, porque também vai surgir do outro lado a chamada Tríplice Entente, onde você vai ter Inglaterra, França e Rússia. Ou seja, estava formado exatamente aí um palco, um cenário na Europa, onde haveria uma briga de cachorro grande. Se você perceber bem, nós temos do lado três potências, do outro lado três potências mercadológicas, que agora vão começar a criar armas, a construir armas para proteger os seus impérios. Esse período, a partir de 1871, nós vamos chamar de paz armada. Bom, galera, essa política de alianças acabou gerando exatamente o que nós temos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Você vai ter aí uma briga de três cachorros grandes de cada lado. E, evidentemente, se eles estão lutando por mercado, eles vão começar a se armar. Esse período chamado paz armada vai gerar, evidentemente, uma animosidade entre esses países. Apesar de que, inicialmente, eles tentaram fazer acordos para ver se dava para continuar uma convivência entre eles. Mas nós sabíamos, e quem estava na Europa na época sabe, que aquela luta, aquela disputa por mercado ia acabar em alguma coisa bem mais séria. Tem uma questão chamada questão marroquina, que foi uma disputa entre França, Inglaterra e Alemanha pela região do Marrocos, que tinham matérias-primas interessantes para eles. Em pouco tempo, a França começou a se aproximar da Inglaterra e a Inglaterra começou a apoiar a França, o que a Alemanha, evidentemente, não gostou muito, e com isso levou exatamente ao quê? A uma disputa maior ainda entre a Alemanha e França. França acabou passando para a Alemanha o Congo, mas para que a Alemanha não quisesse mais disputar territórios no Marrocos, mas mesmo assim, isso não acalmou os ânimos da Alemanha, que tinha intenções expansionistas, que tinha intenções de crescer. Inclusive, a Alemanha tinha um interesse em construir uma estrada de ferro que sairia de Berlim e iria até Bagdá. Isso acabou, evidentemente, causando uma animosidade, uma preocupação por parte dos outros países e, principalmente, porque gerava aí uma preocupação com o chamado pan-eslavismo e com o pan-germanismo. Ou seja, de um lado, nós tínhamos nações que foram construídas pela origem dos povos eslavos, onde estava aí Rússia, Sérvia, a Bósnia,
E por outro lado, nós tínhamos um grupo de países construído por pessoas de origem germânica. Aí nós temos exatamente a própria Alemanha, o Império Austro-Húngaro. O que é que isso vai dar? Acaba que o Império Austro-Húngaro, que era, no caso, um império que estava ao lado da Alemanha, no caso da Tríplice Aliança, ele domina a Bósnia, anexa a Bósnia. E a Sérvia, que é um paizinho que fica abaixo da Bósnia, vocês podem ver aí no mapa, ele fica exatamente próximo à Áustria e à Bósnia, que tinha sido anexado pela Áustria. Então, o que é que vai acontecer? A Sérvia, apoiando essa independência da Bósnia, visando esse chamado pan-eslavismo, ou seja, a libertação dos povos eslavos, ela começa a orientar a Bósnia nesse sentido de libertação. E surge, inclusive, até um grupo dissidente dentro da Áustria, que são os chamados Mãos Negras. Então, a Bósnia, que pertencia agora à Áustria, ela acaba causando um certo interesse por parte do arquiduque da Áustria, o Francisco Ferdinando, em tentar criar um grande império que uniria Áustria-Hungria, Bósnia, né? E, na realidade, ele, para tentar fazer essa política de ligação entre a Bósnia e a Áustria-Hungria, ele acaba fazendo uma visita até a Bósnia, na capital da Bósnia, Sarajevo, e lá ele sofre um atentado e é assassinado. Um jovem estudante, né, desse grupo chamado Mão Negra, acaba assassinando Francisco Ferdinando e sua esposa. Isso aí vai gerar o estopim da guerra. Veja bem, eu estou falando estopim porque o estopim é o que vai dar apenas acender o fogo da guerra, mas essa guerra já vinha se montando há muito tempo com as questões mercadológicas, com a luta por mercado, com a luta pelo imperialismo dessas grandes potências. Resultado, nós vamos ter, a partir desse momento, a Áustria-Hungria forçando a Sérvia a tentar dar uma resposta por esse assassinato do Francisco Ferdinando, porém a Sérvia, como é contrária à Áustria, não vai aceitar isso, e a Sérvia apoiada pela Rússia, enquanto a Áustria apoiada pela Alemanha, a Áustria resolve, então, iniciar a guerra contra a Sérvia. No dia 1º de agosto de 1914, a Áustria declara guerra à Sérvia, e aí a Áustria puxando a Alemanha e a Sérvia puxando a Rússia. Já dá para entender o que aconteceu. Nós vamos ter, então, a Alemanha puxando a Tríplice Aliança, a Rússia puxando a Tríplice Entente. A partir daí nós vamos ter o início da chamada Primeira Guerra Mundial. Por que mundial? Porque essa guerra vai acabar atraindo outros povos que eram dependentes dessas grandes potências da época. E isso vai envolver a Europa quase toda, partes da Ásia, partes da África, e não a América. Nesse caso aí, os Estados Unidos será privilegiado porque a guerra em si não vai ocorrer na América. Então, os Estados Unidos, nessa Primeira Guerra, ele vai atuar inicialmente mais como fornecedor de mercadorias para esses países da Tríplice Entente. Resultado, a partir daí, nós vamos verificar uma disputa inicial da Alemanha, tentando entrar pelo lado ocidental, ou seja, invadir a parte da França, passando pela Bélgica, o que logo de cara, ao passar pela Bélgica, a Inglaterra, ao proteger a Bélgica, também entra na luta, e a partir daí, a França tenta invadir, a Alemanha tenta invadir a França, o que vai gerar aí essa disputa no centro da Europa. Aí nós vamos ter exatamente a Alemanha, a Áustria-Hungria logo embaixo, e a Itália formando essa Tríplice Aliança. A Itália depois vai sair da Tríplice Aliança e entrar para a Tríplice Entente, mas nós vamos verificar exatamente o Império Turco Otomano fazendo parte dessa Tríplice Aliança. E do outro lado nós vamos ter França, Rússia, ou seja, França do lado de cá, no lado ocidental, Rússia no lado oriental, tentando conter essa força alemã e austro-húngara, que fica no centro da Europa. Em pouco tempo a Alemanha começa a invadir a França, até que na Batalha de Verdun a Alemanha é impedida de passar adiante. Então nós temos um primeiro momento da guerra que vai de 1914 a 1915. Esse primeiro momento da guerra é chamado de Guerra de Movimento. E após 1915 nós vamos ter as chamadas Guerras de Trincheira. Por quê?
porque a Alemanha não consegue progredir, e a partir daí eles começam a cavar grandes trincheiras e as batalhas ficam cada vez mais violentas. O interessante é verificar que nesse período a tecnologia acabou introduzindo novas máquinas, novas armas, como tanques de guerra, metralhadora, o avião. Então você vai ter, ao mesmo tempo que um crescimento tecnológico muito grande na população mundial, você vai ter ao mesmo tempo uma animosidade, um racismo, o surgimento de uma visão de que um país pode ser melhor do que o outro, de que um país deve comandar o outro. Então você vai notar essa panela de pressão fervente dentro da própria Europa, que a qualquer momento iria evidentemente gerar essa guerra. Então a guerra começa a ocorrer com a guerra de movimento, que vai até 1915, depois de 1915 em diante, até 1918, você vai ter a guerra de trincheira. O interessante é ver que esse período foi altamente violento, porque nas trincheiras cavava-se o buraco, colocava-se o arame farpado dentro e sacas de terra, de areia, para poder proteger da bala, e às vezes a distância não era tão grande, então os soldados passavam dias e dias lutando, disputando, ouvindo tiros, bombas, o que causou uma série de problemas psicológicos para esse tipo de soldado, né? Do outro lado, nós vamos verificar na porção ocidental a invasão da França e depois a guerra de trincheira. Na porção oriental, nós vamos verificar que a Rússia tenta invadir a Alemanha, porém a Rússia não estava num dos seus melhores momentos, ela estava ainda muito carente, uma situação política que realmente deixava muito a desejar, o que acabou gerando a Revolução Russa. Em 1917, a Rússia acaba fazendo um acordo com a França e saindo da guerra, e a partir daí nós vamos verificar que a Rússia sai da guerra e a guerra vai ficar nas mãos de Inglaterra, França e Estados Unidos, que fornecia essas mercadorias para a chamada Tríplice Entente. Com pouco tempo, a Alemanha chega a fundar navios americanos que faziam esse fornecimento de mercadorias da América para a Europa. Isso aí vai fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra, o que foi o maior erro da Alemanha, porque quando os Estados Unidos entram na guerra, o que ocorre? Você bem vê que, de acordo com o que eu falei aqui, os Estados Unidos estavam em casa, produzindo, vendendo mercadorias para os países que estavam em guerra. Então, era um grupo de soldados que estavam tranquilos, descansados, chegam na guerra com roupa nova, com novos armamentos, enquanto aquele período de luta que se estendeu durante anos na guerra de trincheira, acabou deixando vários soldados como se fossem mortos-vivos, verdadeiros zumbis. Os Estados Unidos chegam então num período crítico da guerra e consegue definir essa guerra, e a partir daí a Entente toma a frente e acaba solucionando o problema da guerra, que vai ser assinado no ano de 1919, aí o Tratado de Versalhes, aonde nós vamos ter exatamente uma assinatura do fim da guerra, porém com pesados tributos, com divisão do território alemão. O que nós sabemos que essa animosidade ficou da Primeira Guerra para gerar o que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver nas próximas aulas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado bom aí para vocês. Espero vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.